Discussão única do projeto de lei do Executivo número 21 de 2018, cria o escritório técnico para a construção de moradias econômicas e dá outras providências. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Não, só não foi eu, você, a doutora. A senhora votou? Projeto de lei do Executivo número 21, de 27 de agosto de 2018, cria o escritório técnico para a construção de moradias econômicas e dá outras providências. Tenho a honra de submeter à análise dessa Egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre o escritório técnico para a construção de moradias econômicas e dá outras providências. O presente projeto de lei tem como finalidade atualizar os aspectos do escritório técnico, hoje dispostos na Lei número 1961, de 16 de maio de 1980. A Lei número 1961, por se tratar de uma lei antiga, já se encontrava em desconformidade com a realidade do município, tornando-se de suma importância a conveniência e conveniência uma nova discussão sobre o tema e, consequentemente, alteração legislativa. Sabe-se que o escritório técnico é composto por todos os funcionários lotados na Fundação Prolar de Jacareí, tornando a Fundação encarregada pela aprovação do projeto apresentado pelo escritório e pelo cancelamento do mesmo em caso de inobservância das regras estipuladas. O profissional habilitado do escritório técnico ficará encarregado, dentre outras coisas, de elaborar os projetos para a construção de moradias, acompanhar a obra e prestar assistência especializada ao beneficiário durante todas as fases da obra. A moradia, além de um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal, é condição para a realização integral de outros direitos constitucionais, como o trabalho, o lazer, a educação e a saúde. A Constituição Federal ainda prevê que a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais são de competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e do município. O presente projeto de lei pretende efetivar o direito constitucionalmente consagrado de moradia à população de baixa renda por meio da assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social para a moradia própria. Importante salientar que referida assistência técnica oferecida pelo escritório técnico da Fundação Prolar não acarretará custo algum à família beneficiada. Trata-se de proposição da mais alta relevância social que traz medida de justiça para as populações mais carentes do nosso município, sobretudo porque as comunidades de baixa renda têm inegável direito a ter assistência de profissionais habilitados naquele que é, na quase integralidade dos casos, o mais importante empreendimento de uma família, a construção de sua própria moradia. Por fim, destaca-se que os recursos a serem utilizados pela Fundação Prolar já constam nas leis orçamentárias vigentes. Ressalta-se que este projeto possui sólido escopo legal, justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 27 de agosto de 2018, autoria Isaías José de Santana, prefeito do município de Jacareí. O projeto está em discussão.
Um bom dia à mesa, nobres vereadores, público aqui presente, equipe técnica aí da Fundação da Prolar. Não tem como não mencionar desse projeto, porque eu trabalhei 8 anos na Fundação Prolar e a gente vê que é uma autarquia que ela tem uma organização muito bem organizada. E tem vários projetos que a gente sabe que precisa ser retomados, ampliados o atendimento, por conta que é para atender interesse de moradias de interesse social. Ou seja, hoje o interesse social são famílias que têm a renda até 3 salários mínimos e também com um único imóvel. Então, esse projeto vai facilitar bastante a vida das pessoas que têm o seu primeiro imóvel, né? Trabalhou muito, fez uma economia e conseguiu lá adquirir um terreno. Então, ele vai poder ser, se a renda familiar até 3 salários mínimos, vai poder ser atendido pelo escritório técnico da Prolar, que terão lá os profissionais para fazer o seu projetinho, né? Que a gente sabe que também é uma despesa a menos para o cidadão jacariense. E o escritório técnico, lembrando que dentro da Fundação Prolar, ela tem a diretoria técnica social, que ela é o apoio para o escritório técnico. E toda a demanda que vai solicitar o atendimento de moradia popular passa pelo diretório técnico social, que olha os critérios, olha se a pessoa tem lá o direito de participar desse projeto. Então, a gente sabe que também que lá é muito importante o diretório técnico social para trabalhar junto com o diretório técnico operacional, que é onde se enquadra o escritório técnico de engenharia. E aqui eu fiz uma ementa aqui no projeto, por conta que fala que o escritório técnico vai para a construção de moradia, na verdade, elaboração de projetos. E uma outra emenda eu fiz observando a minha realidade, né? Hoje hoje eu ganho mais de 3 salários mínimos, então lógico que eu não incluo, né, na questão de planta popular. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande de contratar mão de obra para construir a minha casa. E aí no projeto eles colocam que quando feito o projeto da planta da casa, o projeto da casa, a pessoa tem 1 ano para começar a construir, mais 1 ano de recondução. A minha sugestão da minha emenda é que coloque 2 anos e mais 2 anos de recondução. Por quê? Uma das 2 profissões que eu valorizo muito, professor e pedreiro. E a gente sabe que hoje a construção tem um valor alto para quem conseguiu comprar o terreno. O meu meio lote eu paguei em 8 anos. E acredito que muitas pessoas também demoram 8, 10 anos, quem sabe 20 anos para comprar lá o seu terreninho. E para a construção é muito mais caro, porque a mão de obra não financia no cartão de crédito. A mão de obra não se divide em tantas vezes. Tem que pagar o pedreiro, trabalhou semanal ou 50% no começo, depois quando termina. De qualquer forma, a mão de obra tem que ser valorizada e não é barato. Então, por isso que eu fiz a emenda, e eu peço a aprovação dos nobres pares para que seja 2 anos para iniciar e mais 2 anos, e no máximo mais 2 anos, porque eu sei a dificuldade que é comprar o material, você ainda faz o alicerce, depois leva a manta à parede, põe o telhado devagar, né? Então, mas assim, observando que nós estamos falando de munícipe de interesse social até 3 salários mínimos, né? E o salário também é para demais despesas, não é exclusivo para a construção da sua moradia, que como falava a dona Elza, assistente social que aposentava lá, ela falava assim, ela atendia todos com muito carinho e falava, moradia é dignidade, nunca você esquece disso, viu, Lucimar? Então, eu não esqueço mesmo, viu, dona Elza? E eu quero aproveitar, lembrando da dona Elza, que trabalhou junto, lembrar do Maurício Aranha, que também era desenhista, escritório técnico, tinha a Solange também, que era lá arquiteta, o Sérgio Freitas,
já aposentaram, a Dulce, e a gente chegava a fazer lá, o escritório técnico com poucos funcionários, mais de 30 plantas por mês, muito mais. E fora os projetos de muro de arrimo e outras coisas, né? Fossa séptica e várias coisas que ele fazia no escritório técnico. Então, a gente tem uma proximidade muito grande. A Reni, que ainda está lá, a Neuzinha, que ainda está lá, que a gente trabalhava com muita cordialidade na Fundação Prolar. Então, foi 8 anos que eu aprendi muito na Fundação Prolar. Por isso que eu tive a audácia de mexer no projeto de vocês, mas é para contribuir para que ele fique melhor. Tá? A emenda número 1, eu retirei por conta que eu já entendo que se estiver dentro do requisito, independente de ser ter laudo de defesa civil ou não, vocês vão atender mesmo, né? E então está posto aí, as emendas todas são para contribuir com o projeto. E parabéns ao escritório técnico, que vai ter muito trabalho, eu tenho certeza disso. Ainda mais agora, vocês cadastrando, atualizando várias áreas da cidade. São 23 áreas irregulares, mas já tem algumas que estão regularizando e muitas delas ainda não têm a planta da casa, ainda não recolhe IPTU, e eles estão ansiosos para ter o título de posse, poder registrar ver a sua planta autorizada, registrada no cartório e poder melhorar a sua moradia. Então, um abraço a todos e eu conto, então, com o voto dos nobres pares nas emendas que foi colocado. O projeto continua em discussão. Cumprimentar a todos que acompanham, cumprimentar aqui os que estão nas galerias, também os técnicos da Fundação Prolar. Eu sempre tenho falado nessa tribuna aqui, quando o projeto vai ao encontro do interesse público, do interesse da cidade, esse vereador aqui não tem o porquê votar contra. Nós temos que superar aquela questão política de que se é contra, se é a favor, se pertence a um partido e o outro é o oposto que está enviando um projeto, tem que ser contra. Eu não trabalho assim, eu acho que a política ela precisa cada dia ser aprimorada, e o que nós defendemos aqui nessa tribuna é o interesse das pessoas, é o interesse do município, e não interesses que dizem respeito a apenas partidários, né? Aqui é sempre um exercício de a gente enxergar o interesse da política, mas que esse interesse da política não prevaleça sobre o interesse das pessoas, sobre o interesse coletivo. E eu vou votar nesse projeto aqui favorável, porque, como todos nós sabemos, a habitação é um tema extremamente importante e relevante para as cidades, e aqui se trata de um tema extremamente relevante, que é a autoconstrução. Quero aqui lembrar que eu fui morador do 22 de Abril, que é um bairro distante do centro da cidade, e naquela época, a Associação dos Sem Teto e Sem Terra de Jacareí comprou a gleba de terra do 22 de Abril, e eu ia com a minha mãe nos finais de semana. Nós pegávamos o ônibus, levávamos a enxada, a pá, para que a gente pudesse construir, mediante mutirão, a nossa casa própria. E era um momento, para mim, muito interessante, porque mostrava ali a solidariedade entre as pessoas, sobretudo aquelas que mais precisavam, porque nós não tínhamos, à época, condição de pagar aluguel. Então, as pessoas se uniram para construir a sua moradia. Mas o que passados esses anos, eu penso que poderia ter sido melhor se nós tivéssemos acompanhamento técnico para construir a casa, né? Nós construímos de forma praticamente artesanal. Eram os pedreiros que orientavam aquela construção. Que bom seria se já naquela época a gente tivesse um escritório técnico que orientasse aquele mutirão, que orientasse a construção daquelas casas. Certamente o padrão seria ainda melhor, né? Então eu quero dizer para vocês que a autoconstrução, ela de fato tem que ser atacada. As pessoas não podem construir sem ter esse conhecimento técnico, né? Porque o imóvel é onde a pessoa passa praticamente grande parte da sua vida, com a sua família, passa grande parte da vida recebendo as pessoas em casa, passa parte da vida dormindo,
Então, nós precisamos ter moradias adequadas, com ventilação adequada, construída de forma adequada, porque isso vai garantir uma qualidade de vida para as pessoas que nesse imóvel irão habitar. Quero dizer também que nós temos um dado extremamente impressionante ainda no nosso município, que nós temos um déficit habitacional de 16 mil moradias na nossa cidade. É um cadastro que nós temos, evidentemente ele precisa ser atualizado, mas ele indica um percentual grande ainda de famílias que não têm a casa própria. E aí, muitas delas estão pagando aluguel. E hoje, na situação que o país vive, na situação econômica que a gente atravessa, tem gente que está, mês faz compra, mês paga o aluguel. Mês compra a roupa que está faltando para o filho, mês paga aluguel. Uma situação extremamente difícil que o nosso país tem enfrentado. Eu espero que as eleições agora, seja quem for o presidente, possa retomar nesse país programas importantes, como foi Minha Casa Minha Vida, que construiu milhares e milhares de unidades, sobretudo para aquelas famílias que não tinham condição de pagar aluguel. Posso citar várias comunidades aqui que foram contempladas com Minha Casa Minha Vida, né? O bairro do Poço, onde sofriam enchentes, o Bananal, que foram despejados por conta de uma medida judicial, e muitos deles estão no Minha Casa Minha Vida. Esses programas precisam ser retomados para que a gente possa garantir moradia adequada e digna para as pessoas do nosso país. Portanto, o meu voto aqui será favorável, que o escritório técnico possa orientar, sobretudo, as unidades habitacionais localizadas em bairros ainda irregulares. Posso exemplificar aqui o Rio Comprido, exemplificar tantos bairros que ainda não têm regularização, mas que as pessoas, por suas próprias forças, por sua própria técnica, constroem esse imóvel. Parabéns pelo projeto, vou votar favorável para que a nossa população possa ter assistência técnica para construir a sua moradia. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da presidente senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aí na galeria, cumprimento em nome do Alex e nos assiste pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, queria aqui começar parabenizando o prefeito Isaías Santana, toda a equipe da Prolar aí pela dedicação. Levo um abraço meu para a Fátima, que eu acho que não pôde estar presente aqui. Mas queria falar um pouquinho desse projeto. É um projeto que vai atualizar a lei do escritório técnico, que cuida dos projetos das moradias econômicas. Atualmente, o escritório técnico está previsto na Lei Municipal número 1961, de 16 de maio de 1980, uma lei de 38 anos atrás, Valmir. Conforme atualizações jurídicas, novas interpretações e, principalmente, novas atribuições da Fundação Prolar, se faz necessária a atualização da lei que trata do escritório técnico. Mas assim, o munícipe que está nos assistindo pergunta, mas afinal, o que vem a ser esse escritório técnico? Para quem não sabe, o escritório técnico é um setor dentro da Fundação Prolar que especificamente cuidará da elaboração de projetos para a construção de moradias econômicas, acompanhando a obra, prestando assistência especializados com profissionais durante todas as fases da obra, como, por exemplo, arquitetos, engenheiros civis, assistentes sociais, entre outros. A moradia é um direito de todos e está previsto no artigo 6º da nossa Constituição Federal. E esse projeto, além de consagrar tal direito, está voltado principalmente à população de baixa renda, quem dispõe de condições financeiras para realizar projeto de obra para a sua residência.
Com a atualização da lei, alguns artigos sofreram algumas modificações. Vamos ver alguma dessas alterações aqui. O escritório técnico deixará de fornecer somente plantas para moradia econômica, conforme a lei em vigente. Com a nova lei, ele poderá elaborar, analisar e aprovar todos os projetos de competência da Fundação Prolar, incluindo os projetos de regularização fundiária. Foi alterada a renda familiar de 50 VRMs, valor de referência do município, para até 3 salários mínimos, ou seja, hoje em torno de R$ 2.862, pois essa é a renda que os demais programas da Fundação Prolar se baseiam. Outra alteração importante nessa lei é que os imóveis situados nas áreas rurais também poderão ser contemplados. Por exemplo, projeto para o sistema de fossa séptica. E o que é a fossa séptica? A fossa séptica são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico, nas quais são feitas a separação e a transformação de matéria sólida contida no esgoto, para que se devolva ao meio ambiente com um mínimo de impacto ambiental. Isto é, preservar e cuidar da nossa natureza e da vida dos munícipes da nossa cidade. Então, eu acho que a Fundação Prolar, o ano passado tive a honra de presidir uma CPI nessa casa, ser escolhidos pelos nobres vereadores, onde apuramos desvio de mais de R$ 1.200.000 com a limpeza e capina de terrenos. E, recentemente, a gente vê, quando essa importante autarquia da nossa cidade, ela não está à mercê num governo corrupto, a gente consegue entregar para a população, e na última semana conseguimos entregar quase todos os vereadores presentes, 185 títulos para as famílias lá do Lago Azul, um pedido antigo aí do vereador, uma luta aí do nosso vereador Valmir do Meia Lua. Tivemos a oportunidade de acompanhar, luta do Valmir de muito tempo, que agora saiu do papel, né, Valmir? Então, quero aqui adiantar já que meu voto é favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, cumprimento todos os presentes. Eu queria também desejar, parabenizar o prefeito Isaías por esse brilhante projeto de mandar para essa casa, parabenizar toda a equipe da Prolar, de um trabalho que está fazendo aqui na nossa cidade, com um trabalho de regularização dos bairros, e ao mesmo tempo, para nós, população, para nós, a gente fica muito contente por esses projetos que estão vindo. Um projeto, aliás, Rodrigo, né, que essa lei existe há 38 anos e que nunca veio para o papel. Talvez isso fez com que várias famílias vivem sofrendo até hoje de fazer a luta por moradia, fazer a luta por aquilo que é garantido na Constituinte, que todo cidadão tem que ter o seu teto para morar. E, infelizmente, não é isso que a gente vê no nosso país hoje, onde as pessoas têm, muitas vezes, que ocupar para fazer com que a política se mova, a política se mexe, para que possa fazer projetos importantíssimos. Eu falo isso porque eu tenho certeza que não é fácil, né? E hoje o cidadão, a dificuldade que existe para que o cidadão obtenha a sua casa, ela é muito grande. Porque hoje nós temos uma população no nosso país de mais de 13 milhões de desempregados. E a gente sabe que o ramo imobiliário hoje tomou conta do nosso país e a situação é muito difícil para que você consiga comprar o seu pedacinho de chão, e mais difícil ainda para você construir a sua moradia, vivendo com um mísero salário de R$1.000 no nosso país, e aonde a inflação sobe no dia a dia. E aí a gente se depara com várias situações
E a gente não vai longe, não. Aqui na nossa cidade, principalmente aonde a gente tem várias ocupações, no Lagoa Azul 2, várias famílias que moram ali em condições subhumanas, porque não tem para onde ir. Temos aqui também um Coração Valente, é uma área que foi ocupada por famílias e que já existe um liminar judicial para que as pessoas, as famílias, desocupem aquela área. A gente teve uma reunião a semana passada no comando da polícia, aqui em Jacareí, onde foi discutido para que as famílias saíssem pacificamente. E a gente esteve ali acompanhando aquela reunião e vendo a tristeza nos olhos de cada um daquelas pessoas, da situação que vive, o drama que vive aquelas famílias, que existe um liminar, e em consenso foi feito ali um acordo com a polícia militar, com os oficiais de justiça e o preposto da empresa, dando até o dia 30 de outubro para que aquelas famílias desocupem aquela área. E muitas vezes a gente não entende no país que nós vivemos, aonde as leis favorecem muitos e outros nada têm, como as questões em relação aos juízes. O juiz que julga, o juiz que manda tirar da terra que ficou para todo mundo, de uma terra que não tem fim social, uma terra que há mais de 30 anos não paga impostos, manda tirar dessa terra famílias que precisam da moradia, que está garantida na Constituinte, e muitas vezes os juízes que julgam, são juízes que muitas vezes têm as suas residências nas próprias cidades onde ele reside, e recebe lá seu auxílio moradia, de 4 a 50, 100 mil reais, auxílio moradia, para o juiz que muitas vezes tem auxílio, tem a sua casa na própria cidade, e que julga essas famílias que não têm aonde morar. Eu acho que aí é nesse sentido que nós temos que acabar com as mordomias de quem já tem e ainda continua tendo esse privilégio do nosso país, e aqueles que não têm onde morar, que pagam os seus impostos em dias, e aqui que contribui para pagar muitas vezes o auxílio moradia daqueles que têm muito e que as pessoas estão ali fazendo a sua luta. Não é fácil. Não é fácil, e a população continua sofrendo, e isso, em relação da moradia, é falta de política pública. É falta de realmente ter política voltada para essas pessoas que precisam de moradia, precisam de casa. E muitas vezes a gente se depara com muitas pessoas dizendo que essas pessoas vão furar a fila, porque tem gente inscrito, está esperando a sua moradia. Mas nesse país, se a gente não fazer essa luta, não mostrar essa realidade que existe, e aqueles que se inscreveram, como aqui em Jacareí, desde 2009 que está aí esperando, muitas vezes vai morrer e não vai ter sua casa. E se não tiver essas pessoas para fazer essa luta, de ocupar essas terras que não tem proprietário, muitas vezes são os grileiros, para dizer para os políticos que aqui falta moradia, que aqui falta saúde, que aqui falta educação, para mostrar para esse país que as pessoas têm que lutar para conseguir melhorias, infelizmente não vai avançar, e as pessoas que estão na fila, a tendência é aumentar a fila da moradia, é aumentar a fila da saúde, a fila da educação. E é nesse sentido que a gente tem que ter olhares voltados. Nós estamos saindo aí de um debate político muito grande, onde houve eleição, que a gente acompanhou no país inteiro. E a gente viu as mudanças que teve. E essas mudanças foram de pessoas que foram na urna para dizer que não aceita mais política corrupta, que não aceita mais a velha política, dos coronéis, dos caciques, que comandaram esse país por muitos e muitos anos. E nós temos a convicção, para que, de fato, a política no nosso país mude, que as pessoas encarem com mais realidade e com mais compromisso. E que faça o trabalho. Portanto, eu também já desde já aqui
adiantar o meu voto favorável a esse projeto, que é um projeto importantíssimo na nossa cidade, e a gente tem certeza que vai melhorar para muitos. O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Pessoal que está aqui na galeria, pessoal da Prolar. Cria o escritório técnico para a construção de moradia econômica e da outras providências. O prefeito Isaías José de Santana. Eu tenho aqui de dizer, a nossa cidade de Jacareí, nosso município da cidade de Jacareí, que eu tenho mais de 40 anos que moro no Parque Minha Lua, e eu tive o privilégio de entrar na área da prefeitura e conseguir Lagoa Azul, aonde que foi entregado um documento semana passada, mais de 25 anos que eu esperava pelo documento. E também, o privilégio também de entrar na mesma área e conseguir o Jardim Conquista, que foi feito pela Caixa Econômica e deu essas moradias para ele. Mas, enquanto o povo não entra em área particular ou área da prefeitura, eles não conseguem nada. Porque a situação é essa, eu digo para vocês. Enquanto esse povo não tiver coragem de fazer isso, os políticos, eu sou vereador, mas prefeito e também o governo do estado de São Paulo e o presidente da República não olham para eles. Quando eles olham para ele, é época da eleição, que chega na feira, nos bairros, chega até beijar a criança de quem precisa de casa popular. Mas depois esquece deles. Nunca mais vê esse pessoal que pede o voto. E a promessa também do governo estadual e federal e do presidente da República, quando vai pedir seus votos, é que eles lembram a classe mais carente, que é a classe mais carente é quem paga aluguel. Aí eles fazem aquela proposta, mas depois nada é feito. E não vou dizer também dos prefeitos que passou na cidade de Jacareí, mas são vários prefeitos do nosso estado e do nosso município do Brasil. Só promete para moradia. Está de parabéns o Isaías Santana de mandar o projeto para casa e também a Prolar, que vai executar isso aí. E eu digo para vocês, na cidade de Jacareí, eu tenho 4 mandatos aqui na Câmara, na cidade de Jacareí, existe 22 bairros sem regularização, que não contribui com o IPTU para a prefeitura, que poderia esse dinheiro servir também para a nossa saúde da cidade de Jacareí. Que é fácil, né? Morar num bairro que não paga o IPTU, não paga nada. E o quem paga está contribuindo para eles que também não paga. Então, eu tenho certeza agora com Isaías Santana e a Prolar, que está regularizando os bairros, que eles também contribuem com o IPTU para cuidar da nossa saúde da nossa cidade de Jacareí. Esse é o meu dizer aqui nessa Câmara Municipal. Agora, vocês têm toda a razão de entrar em área, talvez, eu não estou incentivando ninguém aqui na tribuna, mas se não fizer isto, de morar em barraco, embaixo de lona, vocês não vão ter nada, vão morrer de velho e não vão ter nada. Conforme eu tenho visto na Lagoa Azul, lá embaixo, lá, tem 400 barracos, tem gente idoso que está lá, que não conseguiu até hoje. Eu tenho 65 anos, eu vou dizer para vocês, se eu não tivesse moradia, não tivesse a minha casa, que eu comprei em 1975 no Parque Minha Lua, eu era o primeiro a entrar embaixo do lona porque eu não ia passar fome.
eu ia ficar lá junto com esse povo. Por quê? Não aguenta mais. Não aguenta mais. Falta de moradia no Brasil e falta de moradia no estado de São Paulo. Eu era o primeiro a entrar lá e ficar morando lá. Porque o aluguel que eu pago R$600 numa casa, esse é o dinheiro que eu vou sobreviver e vou comer e beber. Porque não dá para passar fome pagando aluguel para o povo. E aí fica muito difícil. Nós temos esses 22 bairros, que é 1º de Maio, 22 de Abril, Vila Ita 1, 2 e 3, Parque Imperial, Pedra Mar, Jardim Real, Bela Vista 1 e 2, que está tudo para ser regularizado. Quantos que já não perdeu? Quantos impostos não perdeu os governos que passou pela cidade, o prefeito? Perderam muito dinheiro. Nós não dá para fazer, para ficar nisso aqui, dizendo isso aqui. Não, tem que pagar o imposto, tem que ter essa escritura nas suas casas. E eu tenho certeza que com Isaías Santana, a gente vai conseguir dar esse título para esse povo nesses 4 anos. Flavinho sabe disso aí, Flavinho já morou lá no 22 de abril, disse que morou, eu não vi, sei lá, mas se falando é verdade. Então, vou até perguntar lá. Flavinho está lá, fala de você. Eu conheço muito o Parque Minha Lua e conheço toda a cidade de Jacareí. Então, aí nós estamos aqui, um grupo de vereador, aprovando esse projeto para melhoria para a nossa cidade de Jacareí. Esse que vai ser muito importante. E Lagoa Azul 2, está lá. O que está acontecendo na Lagoa Azul 2? Estão morando embaixo de barraco. Coração Valente, está morando embaixo de barraco. Mas se não fizer isso, não vai ter moradia nunca. Agora eu quero deixar uma sugestão aqui, enquanto dá 4 cômodos de casa, quando vai fazer casa, a da Minha Vida, CDHU, 4 cômodos, dá um cômodo de casa só e põe a pessoa para fazer o resto da casa. Agora, dá 4 cômodos de casa para quê? Se você for dar 4 cômodos de casa, 4.000 casas, dá para você dar 16.000 casas. Dá um cômodo de casa, todo mundo tem o braço, ó o braço. Dá um cômodo de casa e um banheiro e vai trabalhando e fazendo o resto. Pode contar, a Prolar e o prefeito da cidade. Vocês estão de parabéns. Meu voto é favorável. Vereador Valmir, só para esclarecer, quando eu morava lá, eu tinha por volta de 13 anos, e Vossa Excelência já pediu voto para mim, é que o senhor não lembra mais, o senhor acompanhava lá. O projeto continua em discussão. Só salientando, Flavinho, eu também dei aula no Jami, que dava aula para os seus irmãos, e você morava lá, em 1990. O projeto continua em discussão. Senhorita Presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui na galeria, um bom dia a todos. O pessoal que nos assiste através da TV Câmara, pela internet, Facebook, muito bom dia a todos. Eu quero começar aqui parabenizando o Executivo, o prefeito Isaías, por ter enviado para esta casa esse belíssimo projeto, né? Cumprimentar também aí, parabenizar o pessoal da Prolar, a parte técnica aí, que sem dúvida teve o empenho dessa equipe, né, para elaborar, né? Inclusive gostaria de mandar meus parabéns também para a presidente Fátima, né, que sem dúvida juntos construíram esse belíssimo projeto aí que vem ajudar bastante, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, não é verdade? Uma coisa que me chamou a atenção aqui é sobre a fossa séptica. A gente tem hoje uns pontos da cidade, como é o caso lá da Estrada dos Mercedes. A prefeitura levou para lá a instalação de água, de rede de água, no governo passado, no governo do Hamilton. Mas não conseguiu, os moradores não conseguiram instalar a água dentro da casa deles, porque uma exigência do Ministério Público deles construir essas fossas sépticas aqui. Então, eles não têm água até hoje. Aí, quem sabe esse projeto, né, que não vai executar
a fossa em si, mas vai adiantar o projeto para essas pessoas. Fique mais fácil para eles, né, contratar aí um profissional, já que tem o projeto pronto, e sanar esse problema, e acabar implantando aquelas fossas lá na Estrada dos Mercedes, ali na região do Bandeira Branca. Então, acho que é de grande valia, sim, quando vem favorecer, principalmente as pessoas que mais necessitam. E outra coisa também aqui que chamou bastante atenção é com relação ao desdobro. Desdobro também é um outro problema sério. E eu moro lá no Jardim Paraíso, nós temos esse problema lá. A gente tem uns lotes lá grandes, né, de 250 metros, quase que todos, e uma boa parte deles já são construídos. E assim, o irmão dividiu com o irmão e construíram ali, hoje eles não conseguem fazer o desdobro, porque tem alguma coisa que emperra, né? Então, nesse caso aqui também, eu percebi que, através desse projeto, uma vez ele aprovado aqui, vai ser aprovado sim, se Deus quiser, a Fundação Prolar também vai poder executar esses desdobros, né? Só que aí ele atinge aquelas pessoas que já têm as suas residências construídas de até 70 metros quadrados. Eu acho que já envolve bastante também pessoas carentes, né, que não têm essa verba aí para custear essas despesas. Então, a Fundação Prolar, através dos seus técnicos aí, vão poder executar esse desdobro aí e ajudar essa classe menos favorecida, né, que são as pessoas que mais precisam. E também outra coisa aqui também que eu tive analisando, e aos profissionais legalmente habilitados no escritório técnico, compete fornecer assistência técnica, responsabilizar-se tecnicamente pelos projetos de sua autoria, acompanhar e garantir a direção da obra. Então, ainda vai ter um suporte, não é isso? Vai ter um suporte ainda para aquelas pessoas que vão construir também, né? O pessoal da Prolar vão acompanhar o desenvolvimento dessa obra, a execução dessa obra. Então, quero aqui parabenizar mais uma vez o prefeito pela iniciativa do projeto e toda a equipe da Prolar, e parabenizar principalmente aqueles menos favorecidos, que são os que mais precisam do nosso apoio. Tá bom? Muito obrigado a todos e até daqui a pouquinho. O projeto continua em discussão. Deixa eu ligar. Não havendo manifestação dos nobres pares, votação das emendas. Emenda número 3. Artigo 1º, fica o parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei do Executivo número 21 de 2018, alterado com a seguinte redação. Parágrafo único, se a obra não se iniciar no período de 2 anos, o beneficiário deverá comunicar o fato ao escritório técnico e solicitar prorrogação por igual período. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Emenda 03 em votação. Lembrando que a 1 e 2 foram retirados, então emenda 03 em votação, que foi lida. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 03 aprovada. Emenda número 04. Fica a ementa do projeto de lei do Executivo número 21 de 2018, modificada com a seguinte redação. Cria o escritório técnico para a elaboração de projeto para a construção de moradias econômicas e dá outras providências. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Emenda 04 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 04 aprovada. Emenda número 05. Fica acrescido um parágrafo ao artigo 4º do projeto de lei em epígrafe, que será o segundo, com a redação abaixo, passando o atual parágrafo único a ser o primeiro. Parágrafo 2º. O escritório técnico é composto por funcionários lotados na Fundação Prolar de Jacareí, admitida de forma excepcional em conformidade com a Lei Federal número 8.666 de 93, a contratação de serviços suplementares relacionados às atividades desenvolvidas por este setor. Autoria,
Vereadores: doutora Márcia Santos, Abner de Madureira, Juarez Araújo, Aderbal Sodré, Luiz Flávio, Valmir do Parque Meia Lua, Sônia Patas da Amizade e doutor Rodrigo Salomão. Emenda 05 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 05 aprovada. Emenda número 06 de 2018. Artigo 1º fica incluído o parágrafo 3º no artigo 3º do projeto de lei do Executivo de número 21 de 2018 com a seguinte redação: para o atendimento de demanda, a Fundação Prolar, mediante comprovação fundamentada de necessidade e obedecendo-se aos trâmites legais à espécie, celebrará convênios ou parcerias. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Emenda 06 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 06 aprovada. Fala aí. São só essas emendas, presidente. Então, vamos agora então à votação do projeto na forma nominal. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Como vota vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Projeto de lei do Executivo número 21, 27 de agosto de 2018, cria o escritório técnico para a construção de moradias econômicas e outras providências. Autor, prefeito municipal Isaías José de Santana. O projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis.